Então, bom dia. Nós vamos então reiniciar a nossa leitura, né, dos exercícios para o autodesenvolvimento, a trilha dos 6 passos. E hoje nós vamos ter a leitura feita pela Luciana, né? Então, podemos começar, Luciana, página 80. Exercícios para a flor de lótus de 12 pétalas. No livro O Conhecimento dos Mundos Superiores, a trilha de 6 passos recebe uma abordagem diferente. Lá, os exercícios são descritos como parte específica do caminho da escolarização. Através deles, um órgão bastante especial é colocado em desenvolvimento. No decorrer do tempo, como consequência do caminho da escolarização, surge na alma uma estrutura mais definida. O organismo anímico tem um ganho em modalidade e força. O efeito de ordenação dos exercícios e meditações faz com que determinadas partes do corpo astral ou corpo anímico se desenvolvam como órgãos de percepção. As assim chamadas flores de lótus ou chakras. Como germe, esses órgãos estão presentes em todo ser humano, mas pela escolarização, eles começam a se desenvolver e a funcionar, isto é, a perceber o ambiente espiritual. Inicialmente, Steiner descreve, no capítulo em questão, 8 exercícios que põem em desenvolvimento a flor de lótus de 16 pétalas da região da laringe. Estes são conhecimentos desde o século VI a.C., como a trilha de 8 passos de Buda. Essa trilha trata de exercitar as seguintes capacidades: a representação correta, a decisão correta, a palavra correta, a ação correta, a organização correta da vida, a aspiração correta, a recordação correta, a reflexão correta. Luciana, aqui talvez seja interessante fazer uma pausa. Então, no livro O Caminho do Conhecimento dos Mundos Superiores, também conhecido como A Iniciação, esse é um livro, inclusive, que nós lemos em conjunto, né, durante a formação com os alunos. Ele é um caminho que o Steiner traça, através de vários capítulos, como que aquele que quer fazer o caminho pode se vincular aos exercícios que nos permitem chegar a essa ampliação de consciência, podendo até ser um caminho de iniciação mesmo, né? Mesmo quem não consegue atingir a iniciação, que realmente é para poucos, mas você vê que a sua vida melhora bastante com esses exercícios meditativos. E tem esse capítulo específico onde ele fala das flores de lótus, né, que são conhecidas, não é um caminho da antroposofia específico, né? E nós sabemos que existem várias flores de lótus com um número determinado de pétalas. E nós estamos aqui, ele está aqui citando as flores de lótus da laringe, que são 16 pétalas. E esse livro está tratando da flor de lótus do coração, de 12 pétalas. E o que é normalmente orientado, o que o Steiner fala, que os seres humanos, eles receberam como um presente do mundo espiritual, que metade dessas pétalas de cada flor, então, 8 na flor de 16 pétalas da laringe e 6 da flor de lótus do coração, de 12 pétalas, a metade delas já estão em movimento. A outra metade é o ser humano que vai fazer através do seu caminho. E especificamente, então, da de 16 pétalas, que são esses exercícios que ele fala que tem uma correlação com o caminho órtopo do Buda, ele cita aqui simplesmente
Mas esse vai ser o nosso próximo, a nossa próxima leitura, né? Quando nós terminarmos de ler isso aqui, nós vamos passar para vocês, porque isso não tem um livro específico, então nós vamos passar um texto onde nós vamos estar trabalhando os exercícios que na ciência, no conhecimento dos mundos superiores, ele fala como flores de lótus, mas depois foi transformado como os exercícios para os dias da semana. E esse é o nosso próximo estudo, né? Já há algum tempo, no grupo de sábado, nós estamos nos ocupando com leituras que mostram um caminho prático da antroposofia para um autodesenvolvimento, né? Então, isso vai ser a nossa próxima leitura, tá? Então, agora nós vamos voltar aqui para a leitura, Luciana. Por favor, pode completar. Posteriormente, seguem em uma sequência um pouco mais ajustada e com outras nuances. Não, eu posso tentar fazer pelo celular também, filho. Abrir o Zoom no celular. Então, fecha a câmera aqui. Ó. Pode seguir, por favor. Tá bom. Vou ler de novo, tá? Posteriormente, seguem em uma sequência um pouco mais ajustada e com outras nuances os 6 exercícios dos quais falamos neste livro. Eles levam ao desenvolvimento da flor de lótus de 12 pétalas, que se encontra na região do coração. A flor de lótus de 12 pétalas é o órgão de percepção que dá a consciência da disposição, da postura interior de outras almas. Também através disso são percebidas forças em animais e plantas. Aquilo que irradia de um outro ser agora pode ser vivenciado como calor anímico ou frio anímico. Os 6 exercícios estão descritos em O Conhecimento dos Mundos Superiores como segue. Veja também o texto completo no final deste livro. 1. Domínio do raciocínio. 2. Domínio das ações. 3. Educação para a persistência. 4. Tolerância. 5. Imparcialidade, entre parênteses, fé e confiança. 6. Equilíbrio, entre parênteses, equanimidade. Em comparação, demonstro a seguir mais uma vez os exercícios conforme são indicados neste livro e também descritos em A Ciência Oculta. 1. Domínio do pensar. 2. Domínio do agir. 3. Domínio do sentir. 4. Positividade. 5. Imparcialidade. 6. A união dos exercícios anteriores. Observa-se que em O Conhecimento dos Mundos Superiores há indícios de 6 exercícios, enquanto que em A Ciência Oculta há 5 exercícios, mais um último que sintetiza os anteriores. Em O Conhecimento dos Mundos Superiores, o segundo e terceiro exercícios são ambos exercícios da vontade. A vontade é a que salientada. O sexto exercício tem um caráter maior do sentir. É o último exercício da série, de certa forma, o acordo final. O sentir faz com que se perceba a relação que se tem com o mundo à sua volta. Certamente, os exercícios desse livro têm uma maior abrangência na dimensão social. No primeiro exercício, o controle dos pensamentos. Não se trata, por exemplo, de um pensar sóbrio e autocontrolado, mas também de corrigir em silêncio
o pensar não lógico do outro. O quarto exercício, o exercício da tolerância em relação aos outros, ainda segue um passo mais adiante do que a positividade em a ciência oculta. Também, no quinto exercício, há uma ênfase no social, pela confiança nas pessoas. Ter confiança é algo mais do que ser imparcial. Os exercícios em o conhecimento dos mundos superiores têm um caráter mais voltado ao ambiente e levam a uma nova relação com o mundo à sua volta, enquanto em a ciência oculta estão orientados mais para dentro, são direcionados a uma consolidação da alma. Mas a diferença principal é que as duas séries de exercícios tomam um lugar bem diverso no caminho da escolarização. Então, aqui tem alguma pergunta sobre essa colocação que ele faz? É interessante pensar assim que o Steiner, por mais de uma vez, ele aborda um assunto de mais de um ponto de vista, né? E às vezes uma pessoa, às vezes, que entra desavisado, pensa, nossa, ele está falando uma coisa aqui, depois ele se contradiz lá. E, na realidade, não é uma contradição, ele está vendo de vários pontos de vista. Então, nesses dois livros que são a base, né, você vê, como ele fala no Conhecimento dos Mundos Superiores, tem um caráter mais social, esses 6 exercícios. No Caminho da Ciência Oculta é mais interno. E aqui, no nosso livro que nós estamos lendo, ele faz uma síntese disso. Então, é até interessante, se vocês olharem lá nas primeiras páginas, onde tem o conteúdo do nosso trabalho, se vocês olharem lá, ele fala do primeiro exercício como controle do pensar. E aqui, na ciência, no conhecimento dos mundos superiores, vem o domínio do raciocínio, e na ciência oculta é o domínio do pensar. O segundo exercício é o controle da vontade, neste livro. No conhecimento dos mundos superiores é o domínio das ações, e na ciência oculta é o domínio do agir. O terceiro exercício nesse livro é o controle do sentimento. No conhecimento dos mundos superiores é a educação para a persistência, e na ciência oculta é o domínio do sentir. O quarto exercício neste livro é a positividade. No conhecimento dos mundos superiores é a tolerância, e na ciência oculta, positividade também. O quinto exercício é a imparcialidade, como temos aqui nesse livro, e no conhecimento dos mundos superiores é imparcialidade, fé e confiança, e também na ciência oculta, imparcialidade também. E o sexto exercício neste livro é a harmonia. No conhecimento dos mundos superiores é o equilíbrio ou equanimidade, e na ciência oculta é a união dos exercícios anteriores. Então, o que pode parecer que são 3 visões diferentes, no fundo, elas mais ou menos batem entre si, né? Mas todas elas levam ao desenvolvimento, tanto individual quanto do meio social, né? Dependendo do livro que você olha. Mas é bem interessante porque você está trabalhando sempre com a flor de lótus de 12 pétalas, que dá uma percepção da postura interna de outro ser humano. E isso é bastante interessante, que além de você ter o contato consigo, e nesse livro que nós estamos lendo, ele trabalhou bastante esses exercícios internamente, mas nos permitem ter uma consciência de outros seres, né? Assim, quer dizer, não só faço um caminho de autodesenvolvimento, mas também estou aberto para perceber o outro. E por isso que no exercício do conhecimento dos mundos superiores, ele fala que o exercício do pensar, ele não deveria ser só apenas para mim, mas quando eu vejo um erro de pensamento de outra pessoa, e se eu não posso contribuir para que ela corrija esse pensamento, internamente eu deveria procurar corrigir esse pensamento.
né? Então, é uma forma também de eu contribuir positivamente para o ambiente, mesmo que eu não possa me expressar verbalmente, né? Hoje em dia, principalmente, nós estamos numa época tão polarizada que às vezes você corre risco, né? Se você fala do que você pensa. Então, é importante que você veja se realmente o pensamento expresso não corresponde à verdade, a uma mera opinião, que você possa internamente procurar corrigir isso. E dessa forma, contribuir, né, para o desenvolvimento geral. Então, é isso que ele aborda aqui. E lá no final do livro, e depois, quando nós estivermos chegando no final, seguindo a sequência, ele vai trazer os dois textos completos. O texto do conhecimento dos mundos superiores e o texto da ciência oculta, para que se possa fazer uma comparação maior. Certo? Alguma questão? Senão podemos continuar. Doutor Sandra, Uhum. doutor, ele vai falar no decorrer agora do livro sobre esses exercícios, e um dos que me levantou assim seria quando ele fala do quinto exercício na ênfase social pela confiança nas pessoas. Ele vai abordar isso mais lá para frente? Lá no Ou livro ele vai falar, né? Quando ele tem o texto completo, ele vai falar. Mas qual era a sua questão? quando o senhor fala assim, aberto para perceber o outro, né? Uhum. Entra essa confiança também. Eu fico. Sim. O que Uhum. seria essa confiança? Eu fiquei meio com É, dúvidas. a confiança e também a tolerância, né? São dois aspectos aqui que a gente pode desenvolver com relação ao outro, né? Tá, Nesse livro da ciência, do conhecimento dos mundos superiores, num outro capítulo, quando ele fala do caminho, né, uma série de necessidades, né, do discípulo, existe um exercício que ele fala você se considerar como um ser da humanidade como um todo, e ele chama atenção para esse fato de quando nós observamos uma pessoa cometer um erro, nós não vamos deixar de ver o erro, mas é muito importante que eu pense, talvez esta pessoa não teve as mesmas condições que eu tive e por isso ela comete este engano. tá, Ou mais difícil ainda é pensar assim, talvez se eu tivesse as mesmas condições que essa pessoa teve, eu talvez estaria cometendo o mesmo engano. tá. Né? Então, é nesse sentido de desenvolver essa tolerância, né? Porque cada um tem um caminho. Também a gente já faz isso na vida prática, né? Quando você vê, se você está num trabalho há muito tempo e entra uma pessoa jovem como aprendiz, nós já temos uma certa tolerância pelo processo que ele teve. Isso pela vida também, né? Na vida, na biografia, então, de uma maneira geral, uma pessoa mais jovem e se colocando em situações de vida que você já viveu e você já tem uma experiência sobre isso, você tem a tolerância de ver os passos que podem então não ter sido adequados neste momento para essa pessoa, como talvez não foram quando você fez, quando você viveu, né? Então, esse caráter da tolerância, ele é super importante, né? Não é, eu já atingi um nível de desenvolvimento, não quero nem olhar para trás para os erros que eu fiz, e quando eu vejo alguém cometer erro, eu vou lá e já vou criticar de imediato, né? Então, esse aspecto de sempre ter essa consciência. Será que o outro teve condições, seja de maturidade emocional e espiritual, seja condições teóricas, né, de ter aprendido as ferramentas adequadas para uma determinada situação. Será que ele está em condições disso? Eu não ajuda em nada eu criar um mal-estar, né? Que isso é comum quando a gente vê, por exemplo, um crime, né, acontecendo, isso nos mobiliza, e às vezes, sem querer, nós caímos no ódio daquela pessoa, né? Isso não faz bem nem para a pessoa, e muito menos para nós, né? Isso não é caminho de saúde, né? Então, eu deveria não deixar de reconhecer o erro, hipótese alguma, mas não alimentar e não contribuir, né? Anímica e espiritualmente para que esse ambiente continue, né? Sendo alimentado dessa forma. Tá. Tá? Muito obrigada. Deu certinho. Luciana, você quer continuar? Sim, vamos lá. O eu superior.
Está claro que os exercícios da trilha de 6 passos em A Ciência Oculta têm uma característica de exercícios paralelos ou colaterais. Rudolf Steiner estimula novamente, de forma surpreendente, o valor complementar desses exercícios. À medida que se exercita por um período maior, a vida interior se torna mais independente daquilo que acontece no mundo ao seu redor. A consciência não é mais dependente de estímulos exteriores. Em determinado momento, tem-se a experiência de que seu ser interior desenvolveu tanta força e vivacidade que pode existir como ser autônomo no mundo espiritual. Rudolf Steiner descreve em A Ciência Oculta que vivenciamos essa experiência como um segundo eu, que é recém-nascido e pode existir ao lado do eu comum. Com este segundo eu, pode-se perceber e desenvolver a visão dos mundos superiores. O eu comum e o eu superior não estão desligados um do outro. As forças que são acionadas ao eu superior são subtraídas do eu comum. Agora, na vida diária, deve ficar claro quais qualidades, virtudes surgem na alma comum e lá continuam atuando, mesmo que não seja uma atuação consciente. Quanto senso de verdade tem, por exemplo, quão sólidos é o caráter e com que força o julgamento moral intervém na vida diária. O sentido dos exercícios colaterais é mobilizar a maior força interior possível no eu comum e mantê-la para que um desenvolvimento superior, confiável e moral seja possível. Antes de iniciar a descrição do caminho de 6 passos em A Ciência Oculta, Rudolf Steiner diz que o domínio do pensar, sentir e querer tem um objetivo bimembrado. De um lado, devem ser impressos na alma uma solidez, uma segurança e um equilíbrio, de tal forma que ela mantenha essas características, mesmo que um segundo eu nasça nela. De outro lado, este segundo eu deve receber força e segurança interna no seu caminho. De certa forma, trabalha-se para tornar a alma saudável através dos exercícios. De outro lado, são enviadas forças ao segundo eu, com os quais, entre outras, o desenvolvimento da flor de lótus do coração é alimentado. Assim, fica claro que os exercícios do caminho de 6 passos cumprem um papel central na escolarização. No início, criam o fundamento sobre o qual se possa construir o desenvolvimento interior. Neste sentido, são literalmente exercícios básicos. Em seguida, quando também as meditações foram tomadas como atividade interna, eles ajudam a dar um contraponto na
unilateralidade que pode surgir através da meditação. O estar desligado do corpo e a alienação social. Então, eles servem como exercícios paralelos que completam os exercícios principais, as meditações. Finalmente, os exercícios contribuem para a formação da flor de lótus de 12 pétalas. O órgão de percepção superior que se encontra na altura do coração. Se o desenvolvimento interior contribuiu para que o mundo espiritual esteja acordado dentro de você, por assim dizer, nascido pela segunda vez, então este segundo eu pode usar as forças que foram desenvolvidas na trilha de 6 passos para o pleno desdobramento da flor de lótus do coração. A simpatia ou a intenção do outro podem ser percebidas pelo órgão sensorial superior. Os exercícios podem acompanhar o ser humano no seu caminho de escolarização ininterruptamente. A função e funcionamento modificam-se somente passo a passo. Obrigado, Luciana. E o que fica para você dessa frase final aqui, desse último trecho do livro? Alguma pergunta, alguma complementação que vocês queiram fazer? Eliane, pode fazer a pergunta, por favor? Pode. Doutor Ronaldo, eu ainda estou aprendendo sobre o eu superior e agora aparece um segundo eu. E eu fiquei mais confusa ainda. Então, a minha pergunta já começa daí. Até onde eu sei, o eu acontece, né? Vamos dizer assim, a gente toma consciência aos 21 anos. E depois, é a minha pergunta, onde que estão esses eus aí? Então, na realidade, quando o ser humano nasce, ele já tem um eu, né? Ele já é um ser humano. Acontece que há uma diferença entre você ter e perceber. Então, o eu vai dando notícias, esse nosso eu cotidiano, né? Esse eu inferior, poderíamos dizer, ele já vai dando notícias da sua chegada, que vai ser completa, né, aos 21 anos de idade, quando aos 3 anos de idade a criança tem a consciência do eu. E quando é em torno dos 3 anos, a criança fala eu, que é a única palavra que você não consegue ensinar para ninguém, né? Então, a criança primeiro fica em pé, depois ela fala, depois ela pensa, evidentemente não um pensar de adulto, e nem a fala é completa, e o andar também no início é titubeante, mas isso é um processo de desenvolvimento, e quando o ser humano adquire essas 3 características que nos diferenciam dos animais, ficar em pé, falar e pensar, então a criança tem essa consciência do eu e fala eu pela primeira vez. Antes ela se denominava como neném, como Joãozinho, Maria, agora ela diz eu, né? E é nesse momento que a nossa memória aparece também. Verdadeiramente a memória aparece. Antes, se você não quer que a criança brinque com um brinquedo, basta você tirar da vista dela. Depois que ela diz eu, ela sabe qual é o brinquedo que ela quer, ela se lembra disso. Depois, aos 9 anos, na época do Rubicão, né, que os pedagogos falam muito, a criança tem a vivência do eu. Isso já se dá mais ao nível do sentir. Enquanto a consciência do eu está mais no sistema neurosensorial, a vivência do eu está no sistema rítmico. E em torno dos 18 anos vem a realização do eu, que já está mais no sistema metabólico. É quando o jovem começa a olhar para o futuro para saber o que ele quer fazer da vida. Não que ele tenha uma resposta plena, mas é um movimento neste sentido. E, finalmente, nasce o eu aos 21 anos, nasce no sentido assim, ele está atuando internamente e ele, então, nasce para a vida social, né? Assim como o corpo físico nasce para o mundo físico aos 9 anos, ele está dentro do ventre materno, está sendo preparado ali, ele já existe, mas ele não nasceu. Ele precisava de um período de preparação. Assim, o nosso eu leva 21 anos internamente trabalhando para que aos 21 anos ele possa
nascer no mundo social, em torno dele. Algumas pessoas antes, outras mais tarde, em função da sua tarefa kármica, da sua vivência. Esse é o nosso eu cotidiano. Poderia ser chamado mais próximo, que poderíamos chamar de ego, que o Steiner também cita algumas vezes, e ele está muito próximo da nossa alma. Por isso que nós podemos falar de um egoísmo, quando nós atuamos por simpatia e antipatia puramente. Mas existe um eu superior, né, que é um eu que não está necessariamente aqui encarnado, mas ele é vinculado ao segundo, e ele é que nos dá as diretrizes maiores. Então, durante todo o desenvolvimento na minha biografia, o que seria o ideal na biografia? É que eu me abrisse para esse eu superior. E os exercícios meditativos, eles têm essa função, né? A própria vida também. Tem pessoas que não fazem nenhum caminho meditativo, não têm nenhum conhecimento, mas a própria maturidade da vida permite que a pessoa vá se abrindo para esse eu superior. E se eu tenho a possibilidade de seguir um caminho de escolarização, como ele fala aqui, né, que é um caminho de aprendizado, e eu aprendo com outras pessoas, mas também aprendo a partir da minha própria experiência, eu vou me abrindo para esse eu superior. Quanto mais eu me abro, mais percepções, né, adequadas eu vou tendo. E vou aprendendo a lidar melhor, né, dominar melhor os impulsos que a alma possa ter. E, nesse sentido, esses exercícios, que têm um nome que nós já comentamos algumas vezes aqui, esse termo colateral, não embora seja um termo que se usa, né, exercícios colaterais ou exercícios complementares, eles têm a função justamente de ancorar o ser humano na presença do mundo, né? Você é um ser humano, tem uma biografia individual, mas você não está só, você está no mundo, você tem um compromisso histórico e social também. Quando você faz um processo meditativo, pelo fato de você entrar mais em contato com você mesmo, você corre o risco de ter uma certa distância do mundo e uma certa soberba perante o mundo. Esse é um risco que todo caminho meditativo pode trazer. E aí, se você faz esses exercícios complementares, que te vinculam, como ele disse no capítulo, durante o capítulo, né, não só para um desenvolvimento interno, mas para também o social, você evita esse risco do caminho de meditação, né? Então, você vai ficando mais próximo desse eu superior, que também reconhece os outros, né? Quer dizer, eu só posso reconhecer a essência do outro se eu reconheço a minha. Mas quando eu vou reconhecer a minha, eu posso ficar muito antissocial, porque eu estou primeiro reconhecendo a mim mesmo. E a partir do momento que eu reconheço a mim e faço esse desenvolvimento de forma adequada, eu reconheço o outro verdadeiramente. Não porque tem leis que regem, né, o trânsito, a vida social e econômica, mas porque eu realmente reconheço a partir de mim um outro eu. Não sei se Ah, conseguiu. nossa, que lindo, isso é apaixonante, né? Uhum. Obrigada. Mais alguém tem alguma questão? Se estamos bem, estamos sem dúvida, vamos então seguir, né? O trabalho em grupo com os exercícios básicos. É bem possível explorar os 6 exercícios básicos com outras pessoas e adquirir experiências conjuntas. No início do trajeto, é frutífero encontrar-se uma vez por semana. Depois dos exercícios todos terem sido executados, um bom ritmo de encontros pode ser o ritmo mensal. O grupo pode ter um número de 20 a 30 participantes. Na troca de experiências, constata-se a utilidade de se separar em pequenos grupos. A experiência ensina que um grupo de 5 a 6 pessoas seria o ideal. Assim, todos podem contar suas experiências pessoais e também podem discutir questões mais íntimas. Em um grupo maior, podem ser relatadas descobertas e sugestões, colocadas perguntas
e elaborados os planos para o período entre este e o próximo encontro. Muitas vezes, determinadas perguntas ajudam a dar forma e direção aos pequenos grupos. As seguintes perguntas parecem ser frutíferas na prática. No exercício do pensar, qual objeto foi escolhido pelos diferentes participantes? Pode-se eventualmente executar o exercício em conjunto com um objeto que pareça ser apropriado? Como passou da percepção para o pensar? Quais perguntas você elaborou diante do objeto? Descobriu interligações que levam a algo? Percebeu mudanças em você mesmo ao executar o exercício? No controle da vontade, quais descobertas foram realizadas na procura de uma ação premeditada? Como deu sentido a ela? Como deu um determinado valor a ela? O que fez quando percebeu que o tempo pré-determinado foi ultrapassado? Em qual parte do dia elaborou o plano para realizar a ação em um determinado momento? Quais meios auxiliares foram utilizados para aumentar as chances de ter sucesso no exercício? O que o exercício bem-sucedido mobilizou em você? No exercício do sentir. Como foi o processo de mapear os sentimentos? Ou de nomear os sentimentos descobertos? A planta baixa dos sentimentos mudou no decorrer dos dias? Você usou a retrospectiva nos exercícios? Isso teve consequências? Você pôde externar seus sentimentos de forma adequada? Houve repercussão no fato de ter começado a se externar mais? Conseguiu ir de encontro aos sentimentos do outro de forma livre e criativa? Ajudou-os, de certa forma, a fazer brotar seus sentimentos? Houve alguma mudança em relação aos sentimentos barulhentos e aos sentimentos silenciosos? Qual foi o efeito deste exercício para a sua vida interior? Na positividade. Todos procuram individualmente os momentos difíceis do dia anterior durante os primeiros 5 minutos do encontro no pequeno grupo. Verifica-se se há algo de positivo a ser acrescentado. Em seguida, faz-se a troca de relatos entre os membros do grupo. Às vezes é possível, em um acontecimento negativo, encontrar algo de positivo imediatamente, mas muitas vezes há a necessidade de algum tempo para que algo de positivo se torne visível. É possível encontrar exemplos de ambas as situações? Há diferenças na atuação de cada uma? Houve uma mudança dentro de você através da execução desse exercício? Você utilizou a retrospectiva nesse exercício? Havia outras possibilidades de trazer o exercício da positividade para mais perto? É possível utilizar o exercício em uma atividade de grupo? Em um grupo de discussão sobre crianças, em uma deliberação organizacional ou algo assim? É possível encontrar em uma criança com um grande problema também uma grande capacidade?
na imparcialidade. Quais são as coisas que o pegam de surpresa ou o mantêm preso? É possível promover a imparcialidade? Considerando-se a retrospectiva, que neste exercício é extremamente necessária, encontrou aspectos que inicialmente não foram notados? Que milagre aconteceu ontem? Foi possível se aventurar em uma determinada atividade, como uma aula ou uma conversa, e se despreender daquilo que já sabia? Foi possível renunciar aos seus próprios planos? Quais mudanças internas ocorreram através desse exercício? No sexto exercício, a harmonia. Há determinadas combinações de exercícios que são fáceis de serem feitas? Encontrou pontos de vista através dos quais se tornou frutífero executar o maior número de exercícios em um dia? O que ocorre quando se executa esse sexto exercício? Obrigado, Luciana. Nada. Então, aqui, na realidade, ele traz a experiência dele, né? Porque esse livro foi escrito em cima da experiência dele com outras pessoas, né? Do trabalho com esses exercícios. Lógico que os exercícios podem ser feitos individualmente, mas ele propõe que todo esse aprendizado ganhe um novo colorido, né? E uma consolidação quando você troca com outras pessoas. E isso poderia ser feito, né? Se alguém do grupo quiser conversar com outra pessoa, ou se traz esse livro para um grupo de amigos, ou mesmo uma família, e sempre a proposta é essa, que você exercite individualmente, e depois você possa conversar com outras pessoas, né, sobre esses exercícios. Eu não sei como que vocês estão, se vocês estão praticando os exercícios, né, à medida que nós vamos lendo, né? Seria até interessante se alguém puder, né, trocar a sua experiência aqui, se tentou fazer algum, se tem alguma dificuldade maior. Isso já foi conversado um pouquinho em alguns encontros anteriores, né? Algumas pessoas colocando a dificuldade maior, né? A proposta dele é que as pessoas possam, em grupo, né, aperfeiçoar isso. Isso traz para vocês alguma imagem, alguma ideia? O que que vocês pensam sobre essa proposta? Fala, Eliane. Doutor Ronaldo, eu não fiz assim todos os exercícios, mas eu pude exercitar em alguns momentos aí nos últimos meses, sim, alguns deles. Principalmente trabalho em grupo, onde a gente encontra, né, o outros eus, e aí os desafios surgem. E foi bem importante, assim, no pensar, na vontade, é, me deu um norte, ajudou bastante, sim, essa leitura. Eu não tive em todos os últimos sábados também em função de trabalho, mas eu estava acompanhando na gravação e também pelo próprio livro. É muito legal esse trabalho, muito bom mesmo. Mas alguém É isso. Obrigado, obrigado, Eliane. Mas alguém gostaria de dividir alguma experiência sobre isso? Eu. Fale, Sandra. Sandra. Ah, tem alguém na frente, doutor? Não, 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 não. Eu não tinha visto ninguém, pode falar. Não, então, ao longo do nosso trabalho, dos nossos encontros, também tenho feito alguns exercícios, né, importantes, que dão um fortalecimento, né, em alguns momentos e situações. Não consigo fazer alguns ainda, né, porque eu acredito que é um caminho. E aí eu tenho uma pergunta. Quando você se prontifica a fazer os exercícios, eles podem ser individuais, como o senhor falou, não é? E Uhum. por quanto tempo? É, Um, é interessante pensar assim, quando você pensa nesses exercícios, lógico que o tempo é uma coisa que é sempre individual.
Aqui não adianta uma pessoa que fale para você, mesmo que se considere iniciado, um guru que vai te falar, você tem que fazer por tanto tempo. Porque isso não funciona num caminho de autodesenvolvimento, né? O caminho de autodesenvolvimento pressupõe que você assume a tarefa, evidentemente, como caminho de escolarização, que inclui conhecimento, você pode pedir ajuda para alguém mais experiente, mas a definição é sua, né? Ninguém pode cobrar caminho de autodesenvolvimento de outra pessoa, né? Porque o próprio caminho fala, né? A própria palavra fala, é um caminho de autodesenvolvimento. Então, tem exercícios para algumas pessoas que são mais fáceis de serem executados, então eles podem ser treinados e vivenciados num tempo menor, enquanto outros exercícios exigem mais tempo para a pessoa se preparar com eles, né? Então, isso é uma questão, assim como o momento em que você vai se dedicar a eles, como que isso é feito, isso é individual dentro da característica das necessidades e da vida que cada um tem, da vida prática mesmo que cada um tem, né? Então, tem pessoas que leem de manhã o exercício para tentar acompanhá-lo durante o dia, tem pessoas que de noite vão rever se o exercício foi feito, se você viveu no dia de acordo com aquele exercício. Uma forma interessante, talvez, de se pensar como uma sugestão, como eles são seis exercícios, né? Seria interessante se durante o ano você percorre os exercícios duas vezes, uma vez por mês, cada exercício, por exemplo, né? Então, você poderia se dedicar a um exercício do pensamento, o exercício do controle da vontade, do sentimento, da positividade, você centrá-los num mês e, naturalmente, quando você consegue incorporá-los na sua vida, isso passa a acontecer fora do mês também, né? Então, por exemplo, me chama muita atenção, cada um chama atenção seu, né? Mas esse exercício da positividade, por exemplo, nos dias de hoje, ele é bastante interessante, né? Então, aqui, se você olhar essas perguntas, né, como que você vê com positividade aquilo que a vida traz, né? Eu acho que é muito forte esse exercício, porque naturalmente nós somos atingidos por situações que nos afetam, situações negativas, e eu tenho duas opções: ou eu me afundo na negatividade da posição, do que acontece, e vou alimentando isso com a minha alma, né? Tô ficando mais com raiva da situação, com raiva das pessoas envolvidas, ou eu desenvolvo uma positividade que, em momento algum, significa deixar de ver a realidade do fato. Mas é como que eu consigo encontrar no fato algum aprendizado, que com certeza tem, né? Então, nós temos que ter essa percepção de que se algo acontece comigo, não acontece com o outro, é porque isso tem a ver com a minha história, né? E o que que eu posso de positivo aprender sobre isso? A mesma coisa com a imparcialidade, né? São exercícios que me colocam bem em relação ao outro. E aí cada um vai vendo o que que é mais desafiador para si, né? Mas como objetivo, né? Se você fala, não, esse mês, por exemplo, e não precisa ser um mês, você poderia fazer isso no mês letivo, né? Janeiro começar com um ou não, ou independentemente disso, começar onde você começa. Nesse mês, e não precisa ser um mês letivo, eu posso marcar, ó, vou resolver fazer a partir de hoje, dia 17, até o dia 17 do mês seguinte. Eu vou estar usando um exercício. A ordem, não existe uma ordem específica se você olhar, né? Mas como ele foi dado, se você quiser seguir a ordem também é importante. Mas o mais importante é que eu introduza isso e consolide isso na vida prática. De maneira que quando eu mudar de exercício, aquele exercício que eu fiz, ele se mantém, né? Não adiantaria nada eu falar assim, eu vou trabalhar a positividade só nesse mês. No mês seguinte eu esqueço, não vou fazer mais positividade, não vou fazer mais imparcialidade, isso não vai funcionar, né? Não quer dizer que você está conseguindo o objetivo. Mas quando você centraliza no período que você quer aquilo, você vai chamando mais atenção para isso. E no final do dia, se você se propôs aquele exercício naquele período, é interessante você, na retrospectiva, pensar: olha, será que hoje eu consegui caminhar de acordo com o exercício? Se não conseguir, amanhã é um novo dia. Eu vou tentar de novo.
O que não dá é a pessoa, o que não é positivo é a pessoa tentar uma, duas vezes e sem persistência fala, eu não dou para isso, e larga, aí isso não vai funcionar, né? O importante é a persistência. Então, vale a pena quando vocês se ocuparem com o exercício, né? Seja em grupo, se alguém quiser formar um grupo entre os que estão aqui ou com outras pessoas, né? Com quem você divida o livro, é você reler o exercício como ele está originalmente aqui. Esse livro dá a possibilidade de olhar como que o Steiner também aborda na ciência oculta e no conhecimento superiores, e ter essas perguntas aqui que ele traz, que são auxiliares, né? Para que você consolide esse aprendizado. Obrigada, foi maravilhoso. Muito bem. É. Alguém escreveu aqui, foi a Rosemary, né? Tentar outra vez, sempre. Sim, é a persistência, né? Persistência e perseverança. Isso é a base para qualquer caminho de iniciação, porque de escolarização, poderíamos dizer assim. Porque sem isso a gente é difícil a gente conseguir, porque a vida vai nos ocupando sempre, né? A vida externa nos toma muito tempo e muitas vezes nos impede de fazer esse caminho interno, né? Então, bem lembrado aí pela Rosemary. Certo? Estamos terminando então hoje. Então, desejo para vocês um bom fim de semana, uma ótima semana e semana que vem continuamos aqui na leitura do livro. Tá bem? Muito Bom obrigado. dia e Nada, um muito abraço. obrigada. Boa Gratidão. semana. Tchau. Tchau, tchau.